respeito desse texto, mas da maneira como Deus falou no meu coração, eu quero ministrar ao teu coração nesta noite. Se você encontrou, pode gritar: eu encontrei. Tem gente ainda com dificuldade para encontrar. Quem não encontrou ainda, grite: espere por mim. Fica difícil de entender, né? Que você pediu, mas pelo que eu estou vendo, ainda tem gente procurando. Eu vou esperar. Eu não estou com pressa, eu moro pertinho. E eu sei que até meia-noite é cedo, dá para ministrar a mensagem de Deus. E eu tenho certeza que você vai ficar. Amém? É brincadeira, gente. No versículo de número 28, se você perceber que a pessoa que está do teu lado está com dificuldade para encontrar, você pode ajudar esse irmão. Capítulo de número 4 do Evangelho de João, versículos de número 28 até o versículo de número 35. Aleluia. Nos diz assim: quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade, disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não? Que vós não? Diziam então os discípulos uns aos outros: teria porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Existe uma outra versão, da parte B do versículo de número 35, né? Que diz assim: eu, porém, vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Eu quero ficar com essa segunda versão. Se tiver na sua Bíblia, eu quero que você repita comigo a parte B do versículo, que diz: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Você pode repetir comigo? Vamos lá? 1, 2, 3 e já? Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Pode tomar o seu assento, se tiver, tome-o, em nome de Jesus. Pois bem, deixa eu me situar numa pequena introdução para que a gente entenda o contexto desses versículos, entendermos aquilo que Deus preparou os nossos corações. Mas deixa eu pedir com carinho isso, em nome de Jesus, irmão. Eu vou pedir para que você evite se levantar. Nesse momento, evite se levantar. Eu vou pedir isso com carinho. Aquelas pessoas que são acostumadas na hora da mensagem, se você tiver que se retirar, se retire agora. Em nome de Jesus, eu vou pedir isso para que você evite conversar com quem estiver do seu lado, porque caso contrário, você não vai entender aquilo que Deus preparou no teu coração. Eu costumo dizer que o louvor é aquilo que a gente oferece para Deus, mas a palavra é aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Amém, irmãos? O texto de João, capítulo 4, é de grande valia para as nossas vidas espirituais, pois o mesmo aqui nos faz refletir sobre o propósito de Jesus Cristo para as nossas vidas, que é a pregação do seu evangelho a todo mundo. Jesus espera de nós, os ceifeiros, que colhamos milhões de almas para o celeiro celestial mediante a pregação do evangelho do verbo divino. A pregação do evangelho como elemento essencial na salvação dos pecadores e a expansão do reino dos céus. Eu sei que não foi algo improvisado por Jesus, algo de última hora, porque o mesmo Cristo que iniciou seu ministério e deu prioridade à evangelização dos seus patrícios, os judeus, foi o mesmo que aqui contribuiu ao recomendar que o evangelho fosse pregado como expressão do favor de Deus a todas as gentes. Deste modo, uma
encerrasse as suas atividades religiosas, pouco ou nenhum prejuízo traria para o reino de Deus, porque já não são mais sal da terra, já não são mais luz do mundo, e que prejuízo trariam se fossem fechadas. Mas eu abro um parênteses aqui para profetizar para a tua vida. Eu creio que hoje Deus vai trazer o gemido das almas aos nossos ouvidos. Deus vai trazer cheio de lições para as tuas narinas, porque a partir de hoje eu vou profetizar aqui: Deus vai curar a esterilidade espiritual de muitos crentes nesse lugar. Vai ter gente que vai passar a sentir parto de alma. Você crê nisso? Vai ter gente que vai sentir dores de parto, como Isaías escreveu no capítulo 66, no versículo 8, que Sião mal sentiu dores de parto, já deu luz aos seus filhos, porque pode nascer um filho sem dores de parto, pode haver nascimento sem parto. Um parto de alma pode produzir filho, e eu profetizo que ainda hoje você vai sentir dores de parto de alma. Ainda hoje, peraí, você não escutou? Ainda hoje vai ter crente que vai chorar e gemer em favor de uma alma, porque a partir desse autêntico parto de alma, você vai gerar filhos. Você vai gerar filhos espirituais. Mas bem, quando Jesus quer salvar uma alma, olhe para cá. Quando Jesus quer salvar uma alma, ele não respeita regras sociais, nem razões humanas, nem culturais. Por uma alma, Jesus quer dar regras, e se possível for até o trono de glória para ir ao seu encontro, porque ele fez isso com Saulo lá no caminho de Damasco. Quando o Senhor precisou de um homem para levar o evangelho até os gentios, Deus levantou Pedro. Mas quando ele precisou de um homem que
Jesus teve que quebrar 3 importantes regras sociais. A primeira regra que Jesus teve que quebrar para alcançar o coração daquela mulher é que havia sobre ela os mais variados rótulos de discriminação. Ela era apenas mulher, diga assim, mulher. E o que eu sei é que a mulher, naqueles dias, era discriminada por ser mulher. Ela era discriminada nas festas, nos cultos, nas assembleias. Um homem do Oriente Médio que fosse visto conversando com a mulher em público era motivo de maior preocupação. Não poderia ser visto conversando em público, mesmo que fosse sua mãe, irmão ou esposa. Mas Jesus quebrou essa regra. A segunda regra social que Jesus quebrou é que ela era samaritana. Os judeus consideravam que os samaritanos eram uma briga histórica, política. A terceira regra que Jesus quebrou é que nenhum homem respeitado, especialmente o mestre, estaria em público conversando com a mulher de tão má reputação. Ela era rejeitada socialmente por ser mulher, por ser samaritana e por ter vida sexual irregular. Mas Jesus rejeitou todas as barreiras sociais para alcançar aquela alma, para preencher as lacunas de sua vida. Aí eu entendo por que é que Jesus quebra regras para te alcançar. Sabe por que só Jesus quebra regras para te alcançar? Porque só Ele enxerga em você o que ninguém mais vê.